Todas as lutas contra as luas superiores já foram concluídas, mas ainda há uma batalha para os caçadores de Onis, e essa com certeza é a luta mais difícil de todas. Eu estou falando da batalha final contra o Rei dos Demônios, Muzan Kibutsuji. Depois de fugir dos caçadores para o mundo do Castelo do Infinito, Muzan se trancou em um casulo de carne para anular as drogas que a Tamayo havia injetado nele. Os caçadores finalmente o encontram, e na mesma hora o Muzan saiu do casulo e com um simples toque começou a massacrar os caçadores. Para o Muzan é como se um enxame de insetos tivesse invadido a sua casa, e ele então fez um verdadeiro extermínio e destruiu todos que estavam ali. Kiria pede para que o esquadrão de espadachins recue, mas já era tarde demais. Todos estão mortos. Mas existe uma forma de derrotar o Muzan. Na era Sengoku, Yoriichi, o lendário caçador, desenvolveu uma técnica secreta de respiração, além da respiração do sol. Foi com ela que ele derrotou o Muzan. E para que o Muzan seja derrotado, você precisa ativar a sua respiração do like. Só assim conseguiremos vencer o Muzan. Coberto de sangue de suas vítimas, o Muzan diz que quando se vive por 1000 anos, você acaba perdendo a sensação de comer comida gostosa. Mas como ele está morrendo de fome, então tudo parece ser delicioso para ele. Ele fala se referindo ao Kagaya e diz que ele deveria aplaudir ele por ter levado tanta comida assim. Presumindo que os seus filhos assumiram a liderança, ele diz que Kiria, seu sucessor, é incrível e talvez o transforme em um dos seus demônios, já que ele perdeu a maioria dos seus subordinados. Kiria pede para que o segundo esquadrão recue, pois Muzan só vai recuperar a sua força se comer mais gente. Muzan diz para Tamayo que as suas drogas não funcionaram no final das contas. O Muzan até esse ponto já havia absorvido a Tamayo, e agora ela está em suas células, e a Tamayo conta que esse é o dia em que ele irá para o inferno. Mas Muzan está confiante de que esse dia nunca chegará. Tamayo pede para que ele devolva a sua família, e ele aceita o pedido e mata ela ali mesmo, fazendo ela visitar a sua família. E naquele momento, Yushiro sentiu a morte da Tamayo e foi consumido pelo ódio. Por onde o Muzan passava, uma carnificina se expandia pelos corredores. As dores dos caçadores são um verdadeiro gozo para o Muzan. Ele pretende matar todos os caçadores de demônios ali mesmo. Kiria se sente culpado pelas mortes. Ele não deu os comandos certos. Ele começa a se culpar e pensa que isso não vai dar em nada no final. E na mesma hora, uma de suas irmãs acerta uma bofetada na cara dele. Ele se recompõe ao lembrar que todos os membros de sua família passaram pela mesma pressão. Ele ordena que reúna todos os pilares em um só ponto imediatamente. Os corvos pedem para que eles se reúnam. Muzan se recuperou e Mitsuri e Obanai precisam fazer alguma coisa a respeito da Lua Superior 4, pois é ela quem está manipulando o Castelo do Infinito. Logo, ela teletransportou Muzan para onde o Tanjiro e o Gyu estavam. E ao se encontrar com Muzan, o Tanjiro se lembrou da morte de sua família e dos seus amigos caçadores. E nesse momento, o Tanjiro quase explode de raiva, mas Gyu pediu para que ele se acalmasse, pois ele também está prestes a perder a cabeça. Muzan chama eles de ingratos. Vivem falando sobre vingar irmãos e pais. Eles sobreviveram. Isso já deveria ser o suficiente. E daí que eu matei quem vocês amam? Se considerem sortudos e sigam a sua vida. Ser morto por Muzan é como se encontrar com uma catástrofe. Ele é tudo de maligno que há na natureza. Ele está cansado de lidar com os caçadores e quer colocar um fim nessas dores humanas. E Tanjiro, com um olhar repleto de fúria, diz que o Muzan é um ser que nunca deveria ter existido. O Muzan não pode ser derrotado apenas cortando a sua cabeça. A solução é arrastar ele para o sol. E o objetivo principal é descobrir qualquer informação útil sobre o Muzan e sobreviver ao próprio bicho papão. Muzan faz o primeiro movimento com seus membros de chicotes. Gyu e Tanjiro lutam para se esquivar de seus ataques. Os braços do Muzan são afiados como uma espada. O seu alcance é ridículo e o Tanjiro não consegue ver os seus movimentos. Ele se esquiva por puro instinto. Tanjiro avança contra o Muzan e passa por seus chicotes de carne. Ele se esquiva de seus ataques e se sente mais confiante, mas é atingido no olho direito. Caído no chão, Muzan quer matá-lo, mas Tanjiro é salvo por Gyu. A força de Muzan está muito acima de uma lua superior. Muzan percebe o plano deles de expor ele ao sol, mas será que eles conseguem fazer isso com apenas 3 Hashiras? Através dos olhos de Nakimi, ele viu a morte de Obanai e de Mitsuri. Muzan quer ver o terror nos olhos dos caçadores. Com um olho a menos, o Tanjiro tem dificuldade de se esquivar dos ataques do Muzan. Ele tenta sentir os ataques do Muzan pelo cheiro, mas os ataques dele são rápidos demais para isso funcionar. Ele perde o controle de sua respiração e bate contra a parede. Se nada for feito, o Tanjiro morrerá
ficar ali mesmo. O teto sobre a cabeça de Muzan é destruído. Quem aparece é a Mitsuri e bem a tempo. Muzan fica confuso. Como essa mulher está viva? A espada de Mitsuri e os chicotes de Muzan se encontram, mas ele está ileso. Obanai também está na cena. Foi ele quem salvou o Tanjiro. Ao perceber que a Mitsuri e o Obanai estão vivos, Muzan explode de fúria e pergunta o que a Nakimi está fazendo. O que está acontecendo é que o Yushiro está manipulando a visão da Nakimi. Aos poucos, a fortaleza começou a se distorcer, mudando os cenários constantemente. Muzan então tenta recuperar o controle da mente da Nakimi e absorve as células do Yushiro. Muzan e Yushiro entram em uma luta pelo controle da Nakimi. Gyo e Obanai aproveitam essa abertura e atacam o Muzan. E no meio da batalha, o Muzan decide eliminar a Nakimi. Aos poucos, a fortaleza começou a desmoronar e eles precisam sair dali, senão morrerão. E o Muzan continuará vivo. O castelo colapsa e eles são jogados para a superfície. Eles jogaram o Muzan para o lado de fora, mas ainda precisam segurar o Muzan lá até que o sol nasça. Falta 1 hora e 30 minutos. Muzan está furioso e decide desafiar os caçadores ali mesmo. Gyo, Obanai e Mitsuri atacam ele com tudo. Obanai corta o pescoço do Muzan, mas ele se cura tão rápido que os cortes desaparecem na mesma hora. Os Hashiras ficam abalados e sem querer abrem uma brecha, mas eles são salvos pelo sacrifício dos corpos de outros caçadores. Eles sabem que os Hashiras são os únicos capazes de derrotar o Muzan. Tanjiro não quer deixar eles sozinhos e avança, mas logo cai no chão. Muzan revela que todos morrerão por simplesmente serem feridos por ele. Ele utiliza o próprio sangue como um veneno, e o Tanjiro, ao receber aquele corte no olho direito, foi envenenado. Os Hashiras trabalham para segurar o Muzan até o sol nascer, e no processo, Gyo, Obanai e Mitsuri são atingidos. Eles foram envenenados. Mitsuri é encurralada, mas é salva pelo Gyomei, o Hashira que derrotou Kokushibo. Sanemi aparece e ataca o Muzan pelas costas e incendeia ele. Tanjiro, envenenado, visita as memórias herdadas de um dos seus antepassados, Sumiyoshi. Revisitando o passado, ele se encontra com Yoriichi, o criador da respiração original. A essa altura da batalha contra o Rei dos Demônios, o Tanjiro queria aprender o 13º estilo da respiração do sol, mas ele não conseguia falar o que queria, pois aquilo são memórias de um antepassado dele. O Yoriichi foi lá para desabafar com Sumiyoshi. Ele diz que esse mundo é belo de todas as formas. É uma bênção simplesmente nascer nele. Ele conta que sua mãe era uma mulher muito religiosa. Ela rezava para que a discórdia desaparecesse do mundo. Yoriichi foi tratado com muito desdém por parte de seu pai, por ele ter nascido com uma marca em sua testa, e também pelo fato de Yoriichi e Mishikatsu serem irmãos gêmeos. Depois da morte de sua mãe, Yoriichi seguiu seu próprio caminho e encontrou uma garota chamada Uta. 10 anos depois, eles se casaram. Eles finalmente teriam filhos, mas um demônio a atacou quando Yoriichi estava ausente. Eventualmente, o Yoriichi entrou para uma equipe de caçadores de demônios, a Corporação dos Caçadores. Ele criou as técnicas de respiração e todos os Hashiras daquela época tiveram uma explosão de força. Após um certo tempo, luz e trevas se encontram. A salvação dos humanos e a própria assombração desse mundo. Naquele momento, Yoriichi aperfeiçoou o estilo da sua técnica de respiração e em instantes ele derrotou o Muzan. Ao perceber a sua derrota, ele se explodiu em 1800 pedaços, dos quais só 1500 pedaços Yoriichi conseguiu cortar. Ele escapou por pouco e se escondeu até que o Yoriichi um dia morreu de velhice. Com o retorno dos Hashiras, o seu ódio se acendeu, os seus ataques estão mais velozes e ferozes. No meio da batalha, Mitsuri é atingida e fica fora da luta. Gyo, Sanemi, Obanai e Gyomei estão enfrentando o Muzan sozinhos. Todos os outros caçadores já se foram. Ao ser envenenado pelo sangue do Rei dos Demônios, Gyo está perdendo as suas forças. A espada se choca com a carne de Muzan e salta de sua mão, mas ele é salvo pelo Obanai. O Sanemi grita com Gyo. Se ele se distrair, ele vai arrebentar ele. Com a espada em mão, seus movimentos de espada se tornam uma oração. Ele é o Hashira da água e lutará com dignidade até o final. A persistência dos caçadores irrita Muzan, mas todos serão destruídos em um único instante. Ainda faltam 1 hora e 14 minutos para o nascer do sol. Os corpos dos caçadores já estão no seu limite. O veneno fez efeito, mas neste momento um gato enviado pela Tamayo injetou um antídoto neles. Aos poucos os efeitos do veneno foram desaparecendo. Até mesmo morta, a Tamayo continua incomodando o Muzan. Eles lutarão até
até o nascer do sol. Obanai desperta sua marca do caçador e a sua espada fica vermelha. Ao chegar perto da morte, um poder oculto se liberta. Porém, ao segurar a espada com muita força, o Obanai ficou sem oxigênio no cérebro e quase desmaiou. A chance perfeita para o Muzan fazer o seu crime. Ele ataca o Obanai, mas não acerta ele. Ele foi jogado para cima. Os membros do Muzan são cortados de repente. Ele está sofrendo diversos cortes sem nenhuma explicação. Devido a um corte grosseiro, ele percebe que esse corte foi feito pelo Inosuke. Ao se concentrar na sua audição, ele percebe que tem 3 pessoas ali, além dos Hashira: Zenitsu, Kanao e Inosuke. Todos estavam usando alguns selos de Kekijutsu da Tamayo para ficar invisíveis. Eles foram descobertos. Obanai acerta o Muzan com a sua espada vermelha. Os ferimentos do Muzan estão demorando para se fecharem. A espada vermelha deixou a regeneração dele mais lenta. Kanao e Zenitsu utilizam os selos da Tamayo para ficarem invisíveis de novo. E Obanai, junto com os pilares, enfrentam o Rei dos Demônios. Com a ajuda do Zenitsu e dos outros, eles criam um curto espaço de tempo, mas suficiente para que o Gyumei deixasse as suas armas vermelhas. Com a fricção, faíscas voam e suas armas ficam avermelhadas. Através do calor, ele aumentou o seu poder. Muzan é atingido e a sua regeneração está cada vez mais lenta. Tomioka e Sanemi fazem o mesmo. Suas espadas se chocam e a partir da fricção, suas armas se tornam vermelhas. Faltam 1 hora e 3 minutos para o amanhecer. Tanjiro ainda está inconsciente e Yushiro está cuidando dele, fazendo o possível para livrá-lo do veneno do Muzan. Mesmo inconsciente, ele ainda não quer largar sua espada. Os batimentos cardíacos aos poucos estão voltando. Eles precisam do Tanjiro. O Muzan está prestes a fugir. Um som poderoso é emanado da espada do Tanjiro. Como o sol que se reergue sobre as trevas, Tanjiro despertou para colocar um fim nas eras de sofrimento. Todos os caçadores estão abusando dos selos de invisibilidade da Tamayo. O Muzan está lutando contra o invisível. Pela primeira vez, a esperança de vitória aparece. Todos que utilizam os selos conseguem ver uns aos outros, e o Sanemi pretende usar o máximo que puder desses selos. Gyumei se concentra, ele escuta os sons dos ecos e mais uma vez ativa o mundo transparente. O Muzan possui diversos corações, e é por isso que cortar sua cabeça não funciona. Os seus órgãos estão sempre se movendo, mas se conseguirem acertar os 12 pontos vitais do Muzan ao mesmo tempo, eles terão uma chance de vitória. Logo, Obanai também ativa o mundo transparente. Por instante, ele viu seus órgãos. Muzan está farto dessa batalha. Com seus membros extras, ele cria um terremoto na área e em um instante todos os caçadores desaparecem. Gyumei, o Hashira mais forte, perdeu uma perna e está apagado. Gyu Tomioka está com um braço a menos. Obanai, Sanemi, Zenitsu e Inosuke todos estão fora de jogo. A única que sobrou foi a Kanao. Ela está paralisada? O terror das trevas a consome, mas a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Tanjiro queima Muzan com a Hinokami Kagura. Ele tira a Kanao do perigo e volta para a batalha. Muzan se espanta com a sua aparência. Você tá repulsivo. E agora? Quem é o demônio? Tanjiro quer acabar com essa luta agora mesmo. O auge da batalha caminha para o seu desfecho. Sabe quando você ouve uma explicação centenas de vezes e mostram a forma correta uma só vez? O seu entendimento sobre algo muda muito, pois aí vem a compreensão. Quando Tanjiro estava revisitando as memórias de Sumiyoshi, ao observar o Yoriichi, ele percebeu que estava fazendo muitos movimentos desnecessários, como o ritmo dos passos e o intervalo das respirações. Quando o Yoriichi fez uma demonstração, Sumiyoshi gravou tudo na memória sem perder nenhum detalhe. Os movimentos de Yoriichi eram lindos, ele se parecia como um espírito brandindo sua espada de tão majestoso. Antes de partir, Yoriichi entregou a Sumiyoshi os seus brincos de Hanafuda. Naquele momento, Sumiyoshi jurou que passaria adiante as suas técnicas da respiração do sol. E com um grande sorriso, o Yoriichi agradeceu. Mas quem deve agradecer é o Tanjiro. Por Yoriichi ter salvo seus antepassados de um ataque de demônios e por ter deixado a Tamayo viver, hoje eles podem derrotar o Rei das Trevas. Quando criança, o pai do Tanjiro uma vez disse: "Filho, se você executar a respiração da forma correta, você poderá dançar para sempre."
e o seu pai conseguia fazer a dança do deus do fogo até o amanhecer. O Tanjiro está com o mundo transparente e está confiante. Se ele fizer os 12 estilos repetidamente, irá produzir o 13º estilo. Esse é o segredo. A constância é a perfeição. Mesmo sem nenhum talento, ao contrário de seu pai e do Yoruichi, ele fará tudo o que puder para vencer. Ele manterá o seu coração em chamas. O Muzan ataca e Tanjiro corresponde com a respiração do sol. Seus movimentos são tão majestosos que fazem o Muzan ver o fantasma do Yoruichi. O Tanjiro é atingido, o Rei dos Demônios está em constante evolução. Os seus membros extras são mais que uma distração, mas isso não abala a respiração do Tanjiro. Ele vai conectar todos os estilos. Quando a morte está na porta, é necessário abrir outras janelas para obter a força. E foi isso que o Tanjiro fez. Mesmo diante da morte, do medo, do perigo, ele pôde encontrar a força que precisava. A sua espada está vermelha e ele finalmente conectou 6 estilos e está na metade do caminho. O Muzan percebe que a precisão de suas técnicas já diminuiu. Afinal, nasceria alguém como Yoruichi. O corpo do Tanjiro está chegando ao seu limite. Por pouco ele consegue se esquivar dos ataques de chicotes. Tanjiro, com dificuldades, ainda consegue se mover e Muzan percebe algo de errado. Tanjiro está fraco, lento e falta vitalidade em seus movimentos. Então por que ele não consegue acabar com ele? Muzan percebeu que ele também está muito lento, pois ele nunca perde a oportunidade de acabar com alguém 2 vezes. Isso é obra da Tamayo. A partir de sua carne, ele traz as células da Tamayo de volta e pergunta o que fez com ele. Tamayo não revela e ele é obrigado a revisitar as memórias dela. Ela, junto com os caçadores, criaram uma droga com efeito de envelhecimento de 50 anos por minuto. O Muzan está fraco porque ele está mais velho a cada segundo. Ao usar os seus cérebros, ele chegou à conclusão de que envelheceu 9.000 anos. Ele reclama que deveria ter percebido isso mais cedo, quando a cor do seu cabelo não voltou. O Tanjiro dá continuidade com seus estilos de respiração. Ele conectou todas as 12. Ele precisa repetir o ciclo até o amanhecer. Com seus chicotes de carne, ele ataca o Tanjiro. O Kamado precisa atacar os pontos vitais dele o quanto antes. O Tanjiro tenta entrar no mundo transparente, mas não consegue. A falta de oxigênio fez a sua visão escurecer. Ele perde o equilíbrio, mas é salvo na hora. Antes do ataque fatal, o Obanai o tirou de perigo. O Tanjiro se assusta com os olhos do Obanai. No ataque anterior do Muzan sobre os Hashiras, ele perdeu a visão. Para contornar essa deficiência, ele vai usar o Kaburamaru como guia. Muzan vai atrás deles e com seus ataques destrói um edifício inteiro. Obanai, através de sua cobra, consegue prever os movimentos do Muzan, e ele junto com o Tanjiro combinam suas técnicas. Aos poucos, a energia do Rei dos Demônios começou a se esgotar e as cicatrizes da sua luta contra o Yoruichi apareceram. Apesar de centenas de anos, ele nunca se recuperou completamente. Na primeira vez que o Muzan viu o Yoruichi, ele parecia fraco. Não havia ambição, nem força de vontade, nem ódio e nem mesmo intenção de matar. Ele não esperava que ele pudesse cortar sua cabeça. Nem mesmo os deuses poderiam prever aquilo. O Yoruichi parecia um conto de fadas. Ele era o verdadeiro monstro. O Tanjiro percebe que o Muzan não consegue mais esconder os seus movimentos. Ele realmente enfraqueceu. Aos 40 minutos até o amanhecer do sol, Muzan decidiu fugir. Ele não é um espadachim que tem orgulho. Ele é uma criatura que fará tudo para sobreviver. O Tanjiro não pode deixar que ele fuja, senão os outros teriam morrido por nada. Durante a fuga, Muzan pisa nos corpos dos caçadores e isso deixa o Tanjiro furioso. Ele joga diversas espadas no Muzan. Ser perfurado agora por uma espada é mais perigoso do que ser golpeado, e o perigo foi de encontro com ele. Obanai perfurou o demônio com sua espada vermelha, e o Tanjiro entregou para o Obanai os selos da Tamayo, pois assim ele conseguiria compartilhar a sua visão com o Kaburamaru. Obanai pegou os selos e agora ele consegue pelo menos ver alguma coisa. A luta ficou mais fácil. Muzan está perdendo seu fôlego e a sua energia está se esgotando. Ao mesmo tempo em que a batalha está se encaminhando para o seu desfecho, a Nezuko está chegando para dar apoio. Os sinais vitais dos outros Hashiras estão voltando. Eles estão vivos. Os seus corações ainda estão em chamas. Muzan vai se dividir para escapar, mas ele não consegue. A sua divisão parou, pois a Tamayo o drogou com 3 efeitos: voltar a ser humano, envelhecimento e prevenir a autodivisão, o que praticamente impediu a sua fuga. Na verdade, tem mais um efeito. O quarto efeito é a destruição celular. E aos poucos o Muzan vomitou sangue. Tamayo planejou a sua vingança perfeita
perfeitamente. Muzan precisa de tempo para conseguir decompor esses 4 efeitos das drogas. Ele fica parado para tentar decompô-las. Tanjiro e Obanai atacam, mas são repelidos com uma onda de choque. O Tanjiro está paralisado e Muzan aproveita essa oportunidade para fugir, mas o Inosuke não vai deixar. Muitos já morreram por sua causa e ele deve pagar por isso. Inosuke é pego por um ataque do Muzan e Zenitsu salva ele. Ele avisa o Inosuke que o Tanjiro está vivo. Ele consegue ouvir os seus batimentos cardíacos. Ele não precisa se desesperar. O Zenitsu motiva o Tanjiro. Ele não pode desistir agora. A Nezuko voltou a ser humana. E assim que essa luta acabar, eles voltarão para casa. Zenitsu e Inosuke enfrentam Muzan. Devido às técnicas demoníacas de sangue, o corpo do Tanjiro está fora de controle. Com a sua espada vermelha, ele se perfura, anulando os efeitos do sangue de demônio. Os outros Hashiras, Gyu, Sanemi e Gyumei, estão se levantando aos poucos. Até que o amanhecer venha, eles se levantarão até o último suspiro. Zenitsu já está sem força e usará o resto dela em um último ataque, mas o corte não foi profundo o suficiente. Ele precisa de uma espada vermelha para conseguir cortar mais profundamente. Agora é a vez do Inosuke. Muzan afasta ele com uma onda de choque. Antes de ser finalizado, Tanjiro o defendeu e uma luta mano a mano se deu continuidade. O Tanjiro no meio da luta vomita sangue e perde o equilíbrio. Inosuke salva o Tanjiro e fatia o rei dos demônios. Vendo seus amigos lutando, Zenitsu implora para que o espírito de seu mestre lhe dê um empurrão. Ele só precisa de um ataque. Ele corta as costas do Muzan. O seu suporte ajudou o Tanjiro a jogar o Muzan contra a parede. Ele pretende segurá-lo o máximo de tempo possível até o nascer do sol. Mitsuri chega para dar apoio e com a força bruta arrancou o braço esquerdo do Muzan. E do outro lado, o Sanemi fez o mesmo com o braço esquerdo. Sem membros para atacar, ele abre uma boca enorme para comer o Tanjiro. Mas Obanai se sacrifica. Aguente mais um pouco, o sol já está nascendo. O medo toma conta de seu corpo. Buscando a sobrevivência, Muzan cria uma poderosa onda de choque. Todos os Hashiras são jogados para longe e o braço esquerdo do Tanjiro é evaporado. Ele não pode deixar a sua mão soltar. A espada tem que ficar vermelha. Incendeie o seu coração. Gyu Tomioka ajuda o Tanjiro e ambos fazem a espada ficar vermelha. Muzan começa a agonizar de dor. O sol está nascendo e para se proteger ele criou um escudo de carne semelhante ao de um bebê gigante. Tanjiro é absorvido e o Muzan corre para se proteger em uma sombra. Agora eles devem impedir a sua fuga. Membros da organização dos caçadores tentam parar o Muzan com tudo que tem. Atropelam e empurram ele. Sanemi corta os seus membros e Gyumei, com a sua corrente, segura o Muzan, puxando ele para o sol. O rei dos demônios se desespera e começa a cavar um buraco no chão. Os Hashiras não vão deixar ele escapar. A espada do Tanjiro ainda está vermelha. Essa foi uma fatalidade para o Muzan. Aos poucos, o seu corpo se despedaçou com o contato da luz solar. Diante das cinzas do rei dos demônios, o que permaneceu foi o corpo do Tanjiro. Ele não está respirando e está sem pulso. Gyu chora ao perceber que ele falhou em proteger mais uma pessoa. Ele falhou consigo mesmo e pede perdão para Nezuko, que chegava ao local. A sombra da morte sempre esteve perto de mim. O meu coração parou diversas vezes enquanto eu estava no ventre da minha mãe. Quando eu nasci, falaram que eu estava morto. Eu não tinha pulsação e nem respirava. Quando eu ia ser cremado, eu me contorci, me debati e chorei. Posso dizer sem sombra de dúvida que o desejo que eu ansiava se tornou realidade. Eu fiz acontecer, mas o que eu podia fazer sozinho era limitado. Obuyashiki, eu odeio admitir, mas o que você disse era verdade. Todas as criaturas vivas vão encontrar a morte, sem exceção. Sentimentos são eternos e indestrutíveis. Isso é verdade. Eu não me lembro de nenhum humano que matei. Quando a carne apodrece, tudo acaba. Mas, e daí? Os sentimentos são herdados e nunca são destruídos e conseguiram até mesmo me derrotar. A verdade estava diante dos meus olhos e me fez estremecer de emoção. A minha carne provavelmente vai ser destruída em um instante por causa do sol. Porém, meus sentimentos ainda são indestrutíveis, são eternos. Então eu decidi confiar todas as emoções a esta criança. O coração parou de bater e ele não está mais respirando, mas as suas células não foram destruídas, estão vivas. Eu ainda consigo. Vou injetar todo o meu sangue e poder em você. Se você conseguir evitar a morte imediata e sobreviver, você vai conquistar o sol. Você vai se tornar o rei mais forte entre os demônios. Afinal, você é o irmão da Nezuko Kamado. Vocês possuem o mesmo sangue. Você é o único que consegue usar as mesmas respirações que aquele monstro.
Você não vai morrer, eu acredito que não vai. Faça o meu sonho virar realidade. Tanjiro Kamado, você vai destruir os caçadores de demônios. No meu lugar. Os olhos do Tanjiro se abrem, o seu braço esquerdo se regenerou e em instantes ele atacou a primeira pessoa que viu pela frente. O Gyu interveio e salvou Kakushi. Tanjiro agora se tornou o que jurou exterminar. O sol queima sua pele e Gyu grita avisando que a batalha não acabou. O Tanjiro se transformou em um demônio. O Gyu tenta derrotar o Tanjiro, mas é tarde demais. Ele conquistou o sol. O Inosuke tenta parar o Tanjiro, mas por causa da sua amizade, ele não consegue fazer isso. Antes do Inosuke ser atingido, a Nezuko entra no meio e abraça o Tanjiro. Ele morde e arranha ela. Inosuke e Zenitsu tentam parar ele, mas são jogados para longe com uma onda de choque. Assim como Muzan, membros extras saem de seu corpo. Ele se tornou uma criatura bestial. Ao conquistar o sol, o Tanjiro se tornou imortal. Não tem como matar o Tanjiro. Ele prepara uma esfera de energia para jogar nos caçadores, mas Nezuko, com a sua mão, ajuda a dispersar o ataque. O Tanjiro não quer matar a Nezuko. Ele ainda pode recuperar a consciência. Percebendo o perigo que o Tanjiro representa, a Kanao se aproxima e injeta no Tanjiro o seu antídoto. O subconsciente do Tanjiro despertou, e aos poucos a esperança de ver seus amigos e a Nezuko o libertou da vontade herdada por Muzan. Ele abandonou o ódio junto com Muzan. O rei dos demônios foi derrotado. O Tanjiro acorda com todos seus amigos em volta dele. A Nezuko é humana novamente. Zenitsu e Inosuke estão relativamente bem, e Kanao troca olhares com o Tanjiro. Eles estão felizes porque esse pesadelo finalmente acabou. Mas tem um final secreto que poucos conhecem. Nesse vídeo está o verdadeiro final de Demon Slayer. Páginas e textos que a própria mangaka publicou. E clica aqui para assistir. Eu sou Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.